Boa tarde a todos, boa tarde. Nós estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, diretamente aqui da redação da Avenida Paulista, na Avenida Paulista 807, certo? Estamos no Instagram do Terceiro Tempo, também ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo e na página oficial do Milton Neves no YouTube, em 3 plataformas diferentes, em 3 plataformas digitais, a partir de agora ao vivo para você aqui com o nosso... com a nossa live do Terceiro Tempo. Hoje é quarta-feira, dia de futebol pela Libertadores, também pela Copa do Brasil. Tivemos jogos já nesta terça-feira por ambas as competições. Alguns clubes não jogam, tem a semana inteira aí de treinamentos, mas também tem notícias, também tem novidades para apresentar, como por exemplo o Corinthians, que confirmou a venda do Pedrinho para o Benfica. Ele fica até o final do Campeonato Paulista vestindo a camisa do Timão. Agora, a pergunta que não quer calar é: até quando será a participação do Corinthians no Campeonato Paulista? Avança? Vai às quartas de final? Será que passa depois, chega a semifinal, final? Tenta o tetracampeonato? Ou será que fica na fase de classificação, gente? Ai, meu Deus. Domingo tem 8 anos. Se não passar pelo 8 anos jogando em casa, aí eu vou falar para você, fecha para balanço também. E na Libertadores o Palmeiras venceu, fez 3-1 no Guarani do Paraguai, segunda vitória do Verdão, assim como o Santos, que fez 1-0 no Delfim, a Baleia amassou o golfinho, e o jogo lá na Vila, ainda sem público, né? Um negócio até meio melancólico de você assistir, de acompanhar. E o Santos venceu. As duas equipes brasileiras são as únicas que em 2 rodadas têm 100% de aproveitamento. Olha que coisa legal. Hoje tem Flamengo em campo, tem Atlético Paranaense, amanhã tem Grenal, e a gente vai falar de tudo isso. E todos os jogos Grenal na Libertadores, gente. É fantástico, negócio absolutamente fantástico. Nós vamos falar sobre tudo isso agora, eu, você, o Lucas Reis. E a gente colocou uma pergunta do dia. O Luiz Adriano fez os 3 gols do Palmeiras ontem contra a equipe do Guarani do Paraguai lá no Allianz Parque. 3-1 para o Palmeiras. E o Luiz Adriano já havia feito também contra o Tigre. Então ele tem 4 gols na Libertadores em 5 que o Palmeiras marcou até o momento. E o Luiz Adriano, por sua vez, tem 5 gols apenas na temporada. Um deles no Campeonato Paulista. E o William, por sua vez, é o artilheiro do Palmeiras no Paulistão, mas na Libertadores não conseguiu engrenar, não conseguiu marcar ainda nenhuma vez. Tem sido a solução no Paulistão, foi assim contra a Ferroviária, acabou entrando no lugar do Luan por conta da lesão do jogador, e no comecinho do segundo tempo, depois que entrou o Dudu, ele fez o gol do Palmeiras. No jogo contra o Guarani funcionou ao contrário. A partir do momento que o William saiu também, com a entrada do Zé Rafael, e aí você pode até analisar outros aspectos aí, a entrada do Patrick de Paula no lugar do Ramires, o Palmeiras ganhou em mobilidade. E aí o futebol do Luiz Adriano apareceu, ele fez os 3 gols, é o segundo hat-trick dele no Palmeiras. Eu não gosto de falar hat-trick, mas enfim, todo mundo triplete. Pior ainda. É a segunda vez no Palmeiras que ele faz 3 gols. Ele fez o ano passado sobre o Fluminense. Esse ano o William já havia feito contra o Oeste no Campeonato Paulista. Mas enfim, os atacantes do Palmeiras dando conta do recado. Para você, quem que é o principal atacante do Palmeiras hoje? Luiz Adriano ou William? E os dois estão num bom nível. Eu digo o seguinte, porque como o Palmeiras melhorou ontem sem o William, eu acho que vai chegar um momento em que vai sobrar para um dos dois. Sim. Por conta das características do time que o Luxemburgo quer montar. Que seria mantendo aí Dudu e o Rony. Ele fez ali um quarteto de ataque e tal, o Dudu funcionando na armação do jeito dele, mas tentando ajudar, né, nesse sistema de marcação, de armação do Palmeiras. Mas pode ser que chegue um momento em que o Luxemburgo tenha que optar. E aí, quem é que ele vai tirar do time? Luiz Adriano ou William? Qual é o principal? Quem é o principal atacante do Palmeiras neste momento da temporada? Luiz Adriano ou William? Responda aí nos comentários da live, faça também a sua pergunta
E não se esqueçam, curta e compartilhe a nossa live com as suas redes sociais, tá bom? Eu vou repassar a pergunta para o Lucas aqui e vou imediatamente compartilhar a live também com as minhas redes sociais. E aí, Lucas, para você, tudo bom? Quem é o mais importante dos atacantes hoje do Palmeiras? Luiz Adriano ou William Bigodon? Bom, boa tarde a todos. Vamos lá. A discussão é boa porque os números são interessantes, né? O William tem uma coisa que assim, precisou sair alguém do time, sai o William. E ele nunca gera problema, ele nunca briga com ninguém, ele nunca sai insatisfeito, nunca sai de cara feia, nunca sai chutando um copinho d'água, nunca. O William é um cara incrível. Aliás, para quem se interessar, o William nas suas férias, ele e o Rafael Veiga, eles foram para a África fazer uns trabalhos voluntários com uma ONG, ligados à igreja que eles frequentam. O William é um cara sensacional. Na realidade eles estão tocando a ONG. A ONG é deles? Eles Isso eu não sabia. Muito legal. O trabalho é sensacional e o William parece ser um cara muito legal. Eles têm um parceiro, né, evidentemente, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, expertise para fazer esse tipo de trabalho, mas eles tocam. Enfim, uma história muito bacana. E o William parece ser sempre um cara muito legal. Então sempre que precisa tirar alguém, tira o William, porque é mais fácil, né? Agora, dentro de campo, quando a gente olha especificamente para a bola, é difícil você tirar um dos dois. O Luiz Adriano começou 2020 fazendo uma função um pouquinho diferente. Uma função quase que em alguns momentos lembrava algo que o Evair fez em determinado momento da sua carreira. A segunda passagem. Exatamente, de jogar quase como armador do time. Enfim, por muito tempo, em alguns jogos do Palmeiras esse ano ele fez isso. Isso ajuda talvez a explicar um número um pouco mais baixo de gols no início do Paulista e tal. O William é um cara muito participativo, que briga muito, que se posiciona muito bem, que dá muita opção pro ataque. Que funciona jogando pela beirada como tem jogado, ou funciona jogando como um 9, como também já jogou. Então é uma peça bem importante. Nós já destacamos aqui em lives anteriores o quanto o William vai ser importante ao longo do ano, por questões de elenco, de girar, de dar opção, de dar variação. Ainda assim, eu acho que o Luiz Adriano é um pouco mais jogador. Eu acho que o Luiz Adriano tem um pouco mais de recurso para ser o homem-gol do Palmeiras. Não só para isso, claro, eu acabei de falar, ele joga fora da área com muita eficiência, enfim, cumpre outras funções. Mas para ser o camisa 9, para ser a referência, para ser o artilheiro, eu acho o Luiz Adriano uma opção um pouco melhor. Mas assim, não é demérito do William, não é uma crítica ao William. Acho o William muito bom jogador, acho um cara muito útil, acho um cara batalhador, que luta o jogo inteiro e que dá muita opção, que tecnicamente tem muito recurso. Mas eu vejo o Luiz Adriano um pouquinho mais capacitado para fazer essa função. Ou seja, se você tivesse que tirar alguém do time, você tiraria... Nesse momento eu tiraria o William, sim. Olha só, hein? O Alexandre José da Silva Almeida, boa tarde, um grande abraço. Tem que jogar juntos, os dois, né? Ele quer dizer, muito melhor. O que o Luxemburgo tem feito, mas eu imagino que vai ter um momento em que o Palmeiras vai se ressentir de um armador mesmo. Acho que especialmente, por exemplo... E aí vai sobrar para um dos dois. Você imagina um jogo Palmeiras e River Plate no Monumental de Núñez, sabe, sei lá, quartas de final da Libertadores. O Luxemburgo não vai entrar com esse esquema, é quase um 4-1-4-1, enfim. Ele não vai entrar com esse esquema. É um 4-2-4. É um 4-2-4, enfim. Ele vai reforçar o sistema de meio campo, vai reforçar o sistema de marcação, ele vai preencher um pouco mais esse setor, e aí ele tem que tirar um atacante. Acho que nesse caso sairia o William. Olha só, o Alexandre diz, a gente já leu, o Servílio Laurindo de Oliveira. Boa tarde, meus irmãos. O Luiz Adriano estava bem demais ontem. Grande abraço aí, Servílio. Estava, né? Ontem teve mais uma noite e ele é o recordista de marcar 3 gols em uma mesma partida na Liga dos Campeões da Europa, cara. Olha que coisa. São 3 hat-tricks, impressionante. Né? E no Palmeiras não é a primeira vez que acontece com ele. Tem até uma matéria que eu publiquei no portal Terceiro Tempo hoje pela manhã. Acessa lá, terceirotempo.com.br. Exatamente. Que destaca que o Luiz Adriano se junta a um seletíssimo grupo de jogadores que marcaram hat-tricks, ou tripletes, ou marcaram 3 gols numa mesma partida, tanto na Libertadores quanto na Liga dos Campeões. Ele tem 3 hat-tricks na Liga dos Campeões, esse foi o primeiro na Libertadores. Ele se junta ao Neymar, que marcou um hat-trick em 2012, se não me engano, pelo Santos, depois marcou isso na Libertadores, e depois mais 2 na Liga dos Campeões, jogando por Barcelona e PSG. Então ele se junta ao Neymar, e ao Jadson,
que tem um hat-trick na Libertadores pelo Corinthians e tem um hat-trick na Champions League pelo Shakhtar Donetsk. Os do Luiz Adriano também foram marcados jogando pelo Shakhtar. É assim, é mais no campo da curiosidade, mas mostra o valor do jogador, né? Assim, pra colocar no currículo, putz, é sensacional. E mostra que é um cara com muita capacidade. Ô, Lucas, agora, como é que foi o jogo pro Palmeiras? Muita gente não gostou, especialmente do primeiro tempo do que o Palmeiras fez. Na segunda etapa, o time mudou, né? Engraçado que assim, ele voltou com o mesmo time, inclusive, né? Voltou com a mesma equipe, não fez alteração o Vanderlei Luxemburgo, mas o time teve uma postura diferente na segunda etapa, certo? Sim. O início de jogo do Palmeiras foi bem enroscado e muito por aquilo que nós falávamos ontem, né? Do Guarani. É um time de qualidade, assim. Não é qualidade técnica, é um time que enquanto conjunto tem seus predicados. É um time bem organizado, que se defende muito bem, que toma poucos gols, é bem sólido. Então o jogo começou um pouco enroscado. O Palmeiras achei ainda meio espaçado aquele setor entre os volantes e os atacantes. O Dudu foi obrigado por muito tempo a jogar de costas pro gol, jogar como armador, mas de costas pro gol, e aí não é do Dudu, ele nem tem corpo para isso, ele nem tem força física para isso. E aí o Palmeiras foi se encaixando ao longo do jogo. O segundo tempo, o Palmeiras jogou praticamente, o Luxemburgo mexe na estrutura dos volantes, e o Palmeiras jogou por um bom tempo quase que num 4-1-4-1 mesmo. No primeiro tempo foi mais um 4-2-4, e aí não funcionou muito bem. E o time foi melhorando. Acho que vale destacar a partida do Dudu, foi boa, especialmente no segundo tempo. O Dudu ele sempre briga muito, né? Ele sempre se dedica muito, e ele não se esconde do jogo mesmo jogando em dificuldades de costas pro gol e tudo mais. Ele insiste, tenta, luta, e no segundo tempo, já jogando um pouco mais de frente, ele melhorou. Tanto que ele dá 2 passes, o passe que ele dá de cavadinha pro gol do Luiz Adriano é um passe bem de meia, né? Bem de armador. E eu achei bacana a partida do Dudu, especialmente no segundo tempo. Assim, tem um número que eu acho que vale... Aliás, 2 números que eu acho que vale destacar. O Palmeiras finalizou 17 vezes no jogo. O Guarani finalizou 10. Dessas 17 finalizações do Palmeiras, 6 foram no gol. 6 no gol, 3 foram gols. Quer dizer, a gente estava pedindo que o Palmeiras melhorasse o aproveitamento. Melhorou. De 6 bolas que chutou no gol, fez 3 gols. Então é bom. O que é curioso é que o jogo de ontem poderia se transformar em jogo de bola longa e de cruzamento na área. E não foi. O Palmeiras teve paciência e insistiu em trocar passes. Então trocou mais de 500 passes. Enfim, teve um aproveitamento de mais de 85%. Então quer dizer que o Palmeiras está evoluindo nesse sentido de ter a bola no chão, de trocar passes, de construir as jogadas de pé em pé. Principalmente no segundo tempo, em alguns momentos, não foi nem cadenciar o jogo. O Palmeiras colocou o Guarani na roda, porque trocou passes assim por longa extensão de tempo, sei lá, 30, 40 segundos, espaço, até encontrar o espaço, e assim, só naquele negócio 1-2, não tá mais comigo. Com o passe sendo trocado em certa velocidade, né? Acho que vale destacar, claro, Luiz Adriano, 3 gols, tem como não destacar. Dudu, que eu já destaquei, eu gostei bastante da partida do Matias Vinha, achei que ele deu bastante opção e foi seguro. Ele titubeou ali no gol, né? Ele deu condição pro Bobadilha, mas pro gol também a gente tem uma explicação. O Luxemburgo, depois dos 3-0, quis testar o Vitor Hugo na zaga, porque ele vai substituir o Gomes, que está suspenso no Campeonato Paulista. Né? Então já fica claro. Pela direita, o substituto do Felipe Melo é o Luan e o Vitor Hugo, claro, que joga pela esquerda mesmo, que é a dele, é o substituto do Gomes. Tem times que às vezes sai um zagueiro e entra sempre o mesmo, né? Seja para um lado ou para o outro. Sim. E eu gostei também da partida do Felipe Melo. Sempre, né? E o Vitor Hugo, realmente ele não está em ritmo de jogo. Né? Isso ficou bem claro, e o Vitor Hugo, se você perguntar para ele vai ser... Então o Palmeiras vai ter esses dias aí, o Vanderlei vai ter esses dias para dar o ritmo pro Vitor Hugo, para ele entrar um pouco mais seguro no jogo. A primeira bola que ele pegou, ele deu um passe pro Felipe Melo. Foi uma tijolada. O Felipe teve que correr atrás da bola para evitar que ela saísse, para não dar um lateral no campo de defesa, favorecendo o time adversário, né? Então foi por isso também. E não há evidentemente, né? Não há um entrosamento ali entre Vitor Hugo e Matias Vinha, né? Sim.
pelo setor esquerdo. Rafael Vieira Paz, o Luiz Adriano é um jogador de área, oportunista, e o William sai mais. Cedo ou tarde o Luxemburgo terá que escolher um dos dois, é isso aí. Porque jogar com 4 atacantes e sem meia de criação é suicídio. Não digo que seja suicídio, mas eu acho bastante arriscado também, Rafael, principalmente em alguns jogos que virão aí pela frente, né? O Servilho disse que não sabia deste golaço que o William e o Rafael Veiga marcaram, a ONG, né? É legal. Se procurar aí, Servilhão, as redes sociais aí, tanto do William quanto do Rafael Veiga, você vai ver nas férias o que eles fizeram, que eles foram em loco, né? Viajaram para lá. O Rodrigo Silva, Rony e Dudu pelas pontas pode beneficiar e municiar muito o Luiz Adriano, com passes na área. A bola chegando para o Luiz Adriano é certeza de gols, pois tem presença de área e é um excelente finalizador, fato. O Dário Alves de Lima está conosco, Rodrigo Garcia também, Luiz Ferreira, deixa eu buscar mais mensagens aqui. Com relação às participações individuais, aí você estava falando que você gostou do Vinha. Achei uma boa partida dele, Melo, do Dudu e do Luiz Adriano. Eu gostei bastante da partida do Felipe Melo, tanto na questão da saída de bola, quanto na questão de zagueiro, de marcação, de desarme. Eu achei ele seguro, assim, não é uma partida de super destaque, mas zagueiro normalmente não tem uma partida de super destaque, especialmente em jogos contra times que vão se defender um pouco mais. Mas é seguro, entendeu? O Felipe Melo me parece cada vez mais à vontade na função, então eu achei bacana, achei boa a partida dele, e pra mim os melhores em campo foram o Dudu e o Luiz Adriano. E eu queria salientar, assim, reiteradas vezes eu falo isso aqui, né? Então, para não parecer repetitivo, que eu sempre falo aqui, ele é um grande jogador, tem um futuro brilhante pela frente, vai dar o que falar. Patrick de Paula é sensacional. Ele é muito bom jogador, é muito bom jogador. Que jogador, ele é grandalhão, forte e ágil, ele tem mobilidade, cara. É impressionante o que ele antecipa de bola, como ele consegue ser firme na marcação e ao contrário da voluntariada, assim, não cometer faltas, sim, usar a força que ele tem, mas em prol de recuperar a bola, não em prol de não para parar o ataque do adversário. Ele tem uma certa elegância, né? No segundo jogo, ele antecipou a marcação, ele fez a interceptação, ele colocou essa bola para o Dudu, porque ninguém imaginaria que aquela bola poderia ser interceptada. Ele conseguiu interceptar a bola e aí o cara estava descendo, ou seja, tinha a ladeira toda para o Dudu aberta. Por quê? Porque o cara não imaginou que a bola pudesse ser interceptada, porque normalmente aquela bola não seria interceptada por um jogador, entre aspas, comum. Então, leitura, assim, isso é leitura, né? O cara que... Patrick de Paula voltará a ser titular dessa equipe do Palmeiras, mesmo tendo um monstro como o Ramírez aí, que é um jogador muito importante, é um jogador muito experiente, muita gente contesta o Ramírez, mas o Ramírez ainda não está 100%, não encontrou esse equilíbrio aí ainda. Ele vinha bem até se lesionar e agora parece que precisa recuperar tudo isso de novo, mas o Patrick de Paula tá dando farol aí, viu? Sim. O Rodrigo Silva. Rodrigo, fez essa piada que tá todo mundo falando aí, o pai paraguai bate no filho, tem meme, né? O filho é o Corinthians, aí o pai verdadeiro Palmeiras. Mas esse negócio de vingança também não gosto, viu? Desculpa, a brincadeira tá rolando aí, mas eu não curto muito isso não. Dário Alves de Lima, aquilo no campo do porco é gramado sintético? Grafite vai voltar a jogar? Acho que não. Rodrigo Garcia, Frank Lucas, olha a atual gestão da diretoria do Corinthians, o que eles fizeram agora. Tem que ganhar e depender dos rivais, São Paulo e Palmeiras, para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Daniel Bagatini, abraços amigos, grande abraço para você. Bom, próximo compromisso do Palmeiras na Libertadores contra o Bolívar, mas agora lá na altitude, né, na próxima semana já, né? Sim. E quem está... No outro jogo da chave, lá em La Paz, o Bolívar venceu o Tigre por 2-0, ou seja, o Tigre é a única equipe zerada na competição e na próxima semana joga contra a equipe do Guarani do Paraguai. No Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo no sábado, jogo contra a Internacional de Limeira, em Limeira, sem o Gomes, que está suspenso. E aí, muito provavelmente, o Vanderlei vai querer mesclar o time de novo. Estou imaginando isso porque tem Libertadores na sequência outra vez.
E aí, Lucas, e o Santos, hein, que fez 1-0 para cima do Delfim, gol do Lucas Veríssimo, que depois do jogo deu uma cobradinha no Pérez. Hein? Bem de leve, né? Ou não, né? Ou não. O Santos, acho que a gente tem que analisar sobre dois aspectos. O Santos tinha uma fase complicada, era difícil, o time jogando mal, o resultado não aparecia, instabilidade, questionamentos para cima do Gesualdo Ferreira. O time se estabiliza, melhora, mostra evolução, consegue uma sequência de 4 jogos sem derrota. Desses 4 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias e um empate. 100% de aproveitamento na Libertadores, 3 gols marcados, só um sofrido. Tá bom, tá bom. Ok, então a vitória veio, era importante, mantém o time na liderança do grupo. Maravilha, tudo perfeito. Agora, quando a gente olha especificamente para o desempenho no jogo de ontem, o torcedor do Santos tem muito motivo para ficar irritado. Muito motivo mesmo. Porque o Santos foi mal ontem. O Santos não foi derrotado ontem porque enfrentou uma equipe frágil. Uma equipe realmente frágil. Vamos lá, o Santos começa o jogo com uma intensidade até bacana, consegue criar 1 ou 2 oportunidades, especialmente uma com o Santos, uma com o Sacha, e dá uma caída no ritmo. Deu uma caída no ritmo. Eu não sei se tem a questão de jogar com os portões fechados, se isso influencia na intensidade do jogo, psicológico, não sei dizer, talvez. Mas o Santos estava jogando meio em ritmo de treino. E estava incomodando quem assistiu o jogo. Assim. Era nítido que o Santos não estava conseguindo colocar um pouco mais de ritmo, um pouco mais de intensidade no jogo. Aí vem uma bola parada, gol do Lucas Veríssimo, com 20 e tantos minutos. O pós-gol do Santos foi muito bom. Os minutos seguintes ao gol do Santos foram muito bons. O Santos colocou um pouco mais de intensidade, estava marcando no campo de ataque, roubando muitas bolas, acelerando, trocando passes rápidos, criando novas oportunidades. E aí você pensa, vai matar o jogo a qualquer momento. O Santos vai fazer mais 1 ou 2 gols aqui, vai matar esse jogo, vai ficar tranquilo para o segundo tempo. Não foi o que aconteceu. No finalzinho do primeiro tempo, o Santos deu uma caída de novo, volta para o segundo tempo, irreconhecível. O segundo tempo do Santos não existiu. Tudo bem, teve mais posse de bola, 56% contra 44%, não foi uma diferença absurda. O Santos finalizou 15 vezes no gol, para fazer um gol. O Delfim finalizou 20. 20 vezes, quer dizer que o Santos, em algum momento, ficou, de certo modo, encurralado. E assim, é um time muito frágil, o Delfim é um time muito frágil. Aí tem a parte que acho que mais irritou o torcedor santista. O Santos trocou ali por volta de 440, 450 passes. O Santos errou quase 25% dos seus passes. É muito passe errado, cara. Pra você ter noção, o Palmeiras acertou quase 90% dos seus passes. O Santos não conseguia desenvolver o seu jogo, especialmente no segundo tempo. Não conseguia chegar ao ataque porque não conseguia trocar passes. Não trocava 3 passes consecutivos. Não conseguia. E aí foi dando chance pro Delfim, começou a apostar em bola longa e errou 55% dos lançamentos que fez. E aí fica difícil. O jogo que parecia muito fácil passa a ficar muito complicado. Acho que dá para destacar individualmente só a dupla de zaga, o Veríssimo e o Luan Pérez muito bem posicionados, cortaram uma porrada de bolas que foram lançadas para o ataque do Santos, desarmaram muito, foram seguros. O Jobson defensivamente teve bons momentos, ofensivamente ele errou muito passe, mas defensivamente dá para destacar também. Agora, destaque positivo mesmo, só a dupla de zaga. O segundo tempo do Santos foi péssimo, Frank. Péssimo. Olha aí, hein? Se tivesse público, então, certamente ter sido vaiado. Eu só não seria vaiado porque conseguiu a vitória, mas assim, talvez fosse vaiado. O segundo tempo foi muito ruim do Santos. Olha só, um alô aqui pro pessoal do Instagram, o Luiz Barizon, a Priscila Lua, o Cauã Ternes, oi Cauã, o Fernando Ramos, o Kennedy TS, que não é o nosso Kennedy, o Di Pedrosa, o Regina Alessandra, oi Regina, o professor Sergei, o Valdeci Machado, valeu, obrigado, tá dando aquele lá. Cláudia Bueno, ou Cláudio Bueno, não, Cláudia, ou Claudiano, é Claudiano, né? Claudiano Bueno. Daniel Kaplan, é difícil, viu gente, porque fica, vem o perfil, né? E é o nome do perfil que vem, é um smartphonezinho, um aparelho celular. O Daniel Bagatin diz assim: vocês acham que o ataque do Palmeiras é equivalente ao do Flamengo ou está muito atrás? Eu acho que os atacantes do Flamengo vivem um momento assim mais estrelado, né?
E o que a gente poderia comparar, usando os 4? Luiz Adriano, Dudu, Rony e o William. Arrasca, Bruno Henrique, Gabigol e Everton. Eu acho que assim, cara, no papel eles se equivalem sim. São bem próximos, né? Talvez o Gabigol seja mais jogador que o Luiz Adriano. Que o momento, a fase para os jogadores do Flamengo, especialmente Bruno Henrique e Gabigol, ela é muito melhor do que a dos jogadores do Palmeiras. Agora, e o conjunto está mais encaixado, né? Isso ajuda muito. Agora, Dudu é sempre regular, sim, mantém, né, um bom nível. O Rony pode crescer, precisa parar de ser afobado. E assim, se a bola do Luiz Adriano começar a entrar como entram as do Gabigol, por exemplo, aí as coisas podem se equivaler, né? E o William é aquele cara que pode ser bem aproveitado, mas se nós levarmos em consideração assim, pau a pau, eu acho que do Flamengo ainda está um pouquinho acima, mas é uma boa discussão, viu, Daniel? Dário Alves lembra de saber se vamos falar do Corinthians? Claro, Corinthians. Rodrigo Silva disse que ontem o Bruno Henrique voltou a jogar bem, não vi ninguém citar o nome dele. Ontem marcou, lançou com perfeição, fez tabelinha com o Rony para o passe do Luiz Adriano. O Servílio também disse que gostou do futebol do Bruno Henrique, só que é o seguinte, o Bruno Henrique jogou muito bem a partir do momento em que ele teve liberdade para avançar um pouquinho mais. Com o Ramires em campo, ele não conseguia fazer isso. Ele melhorou, pôde chegar à área não só para trocar passes com o Rony, mas em outras oportunidades, principalmente a partir do momento que teve também o Zé Rafael na vaga do William. Porque o Zé Rafael deu uma consistência e aí eles podiam alternar isso aí, né? Entra também nessa discussão aí da presença dos 4 atacantes. Porque, por exemplo, o Zé Rafael foi utilizado na vaga do William. E aí você pode ter o Rony para um lado, Dudu pelo outro. Por quê? Porque você tinha o Zé Rafael para compensar ali. Não, digamos assim, o Zé Rafael também não é um armador, mas ele ele tem uma característica de armação maior do que a do Dudu, por exemplo. Dudu usa as características dele para auxiliar o setor de meio campo. Ele é um jogador de velocidade que atua numa linha de 4 por dentro, nesse sistema aí. Mas ele não é um armador. O Zé Rafael também não é, mas tem características mais próximas até do que a do Dudu. O que ele não tem é o poder de desequilíbrio que o Dudu tem e a alternativa que o Dudu pode fazer com os jogadores que atuam pela beirada do campo. Porque nessa linha de 4 ele pode, ora colar do lado de um, ora colar do lado do outro, ou até alternar com ambos que estão ali pelos lados do campo, certo? Mas assim, para mim o futebol do Bruno Henrique cresceu a partir das presenças do Patrick de Paula e do Zé Rafael. Mas ele foi bem quando teve essa possibilidade. Alexandre José da Silva Almeida. São Paulo não pode bobear hoje, hein? Uma nova derrota ficará numa situação difícil. Bota difícil nisso. O jogo é contra a LDU, que venceu na primeira rodada, fez 3-0 no River Plate, né, Alexandre? E é isso aí. São Paulo terá 4 jogos em casa, 2 pelo Paulista, 2 pela Libertadores, uma sequência de 4 jogos em casa. Só que os jogos pela Libertadores serão contra a LDU e River Plate. E um dos paulistas é contra o Santos. Aí são os dois lados aí da mesma moeda. Se vence os dois, ganha um moral danado para a sequência da Libertadores, porque vence os principais rivais. Agora, se tropeça também, o moral vai lá embaixo. É uma faca de 2 legumes, diria o poeta. E o jogo de hoje é complicado, né? Porque a LDU sempre, historicamente, é um time tradicional no Equador e que costuma render boas campanhas, costuma dar trabalho para os times brasileiros, já foi campeão de Libertadores em cima do time brasileiro. Então não é um jogo fácil. O São Paulo tem força máxima em tese, né? Os jogadores que poderiam ficar fora estão à disposição, são Vitor Bueno e Juan Fran. Acho inclusive que os dois devem ser titulares hoje, especialmente o Juan Fran deve jogar. Então o Fernando Diniz não tem maiores problemas com relação à escalação. Está todo mundo à disposição, quase todo mundo à disposição. O Elinho, o Fausto, umas lesões um pouquinho mais longas. Mas do elenco principal, digamos assim, está todo mundo à disposição. A LDU começa bem o ano, esse é um problema.
São 7 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Então já é líder do campeonato equatoriano. Estreia com vitória, tudo bem que pegou um River com o time Z, mas estreou com vitória na Libertadores, então a moral está lá em cima. Vale destacar no time da LDU Antônio Valência, né, jogador que joga muito tempo na seleção equatoriana e que teve bom destaque, boa carreira no futebol europeu, no Manchester United. É um cara que, assim como o Daniel Alves, passou a maior parte da carreira jogando ali como um lateral e voltando para a América do Sul joga como meia, como um segundo volante, é um exemplo parecido com o do Daniel. E tem o Sornosa, né? Sornosa, jogador do Corinthians, tem emprestado para a LDU, um cara de bola parada muito eficiente, nem acho o Sornosa uma grande... Deitou contra o River. Uma reserva, mas é um jogador que tem seu valor, especialmente em bola parada. Então eu imagino um jogo complicado para o São Paulo. Acho que o São Paulo vai ter que alcançar um bom nível de futebol para superar a LDU. Não consigo imaginar a LDU vindo aqui só para se defender. O futebol equatoriano nem é um futebol só de defesa, não. É um futebol que se aproxima um pouco do futebol colombiano, que agride o adversário, de muita força física. Então eu imagino um jogo complicado para o São Paulo e não imagino vida fácil não, viu? Olha só, ontem pela Libertadores nós tivemos também vitória do Bolívar sobre o Tigre 2-0. No grupo de Grêmio e Internacional, a Católica, a Universidade Católica perdeu em casa para os Diabos, para o América de Cali, 2-1. Resultado até, já compromete um pouquinho Católica, porque são 2 derrotas em 2 rodadas. Nós tivemos o Boca vencendo o Independiente Medellín por 3-0, empatou na primeira rodada, né, contra o Caracas, agora também jogando com o time reserva, e agora vence o Independiente Medellín 3-0 de forma contundente. O Caracas perdeu para o Libertad por 3-2, Boca, Medellín, Libertad e Caracas formam um dos grupos aí também da Libertadores. E hoje nós teremos, além do já citado jogo contra o São Paulo, mais 2 brasileiros em ação. Isso porque o Atlético Paranaense pega o Colo-Colo, o jogo será no Chile, o Chile que continua ainda com a turbulência, né, das manifestações. Diminuíram as manifestações evidentemente, mas ainda existe um clima lá todo anti-governo, anti-ações governamentais. E é nesse clima que o Atlético enfrenta o Colo-Colo. Atlético que venceu o primeiro jogo contra o Peñarol. O jogo do Atlético é importante porque o Colo-Colo vem em mau momento, né? Então, talvez, normalmente, enfrentar o Colo-Colo no Chile é uma missão um pouco mais dura. O principal time do Chile, historicamente, né? Então pode ser uma boa oportunidade para o Atlético somar 3 pontos, que ali quando sai o sorteio você imagina, aqui eu vou beliscar um pontinho. O Colo-Colo não vem bem mesmo. Teve o treinador 2 semanas atrás, enfim. Acho que ganhou um dos últimos 5 jogos. Então, negociou com o Felipão. Está negociando com o Dudamel agora. Nossa. Então pode ser uma oportunidade importante para o Atlético buscar 3 pontinhos no Chile, coisa que normalmente é bem complicado. Luiz Ferreira, sabe onde mora o Luiz Ferreira? Onde? Salt Lake City. Olha só. Né, Luiz? O time do Flamengo é muito melhor do que todos, na opinião dele. Rodrigo Garcia, Frank Lucas, vocês vão falar que a FIFA proibiu o Santos de contratar qualquer jogador por causa de um problema? É verdade? É verdade, mas não proibiu de contratar, proibiu de registrar. O Santos pode contratar atletas, mas para o registro precisa resolver essa pendência, que é uma pendência com o Hoffenheim. Hamburgo. É o Hamburgo, time que era do Kleber Reis, em função da negociação do Kleber Reis. O Santos ficou de pagar, não pagou, negociou para pagar em 2 prestações, não pagou. Aí o Hamburgo se encheu o saco, foi na FIFA, a FIFA falou, vamos resolver essa parada aí. Os clubes continuam negociando e havendo um desfecho desta negociação para o pagamento desses, acho que são 10 milhões de euros, ou sei lá, desculpa, não sei agora a moeda. Resolvendo essa pendência aí, o Santos segue a vida normal. A estratégia que o Santos está tentando empurrar para cima do Hamburgo é dar percentual de alguns jogadores que o Santos tem no mercado, alguns da base, para ver se o Hamburgo aceita ao invés de receber dinheiro mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que é o tipo de decisão que deve cair em breve. O Marcelo Chaves, sou cruzeirense, mas Luiz Adriano é o melhor centroavante do Brasil, na opinião dele. Eu acho que o melhor é o Gabigol. Hoje teremos também no grupo do Atlético Peñarol e o Wilstermann, os 2 jogos, o Jorge Wilstermann, os 2 jogos às 7h15 da noite. Jorge Wilstermann era o aviador, já por isso que
assim, né? Essa história é legal. O River Plate joga contra o Deportivo Binacional, jogo do grupo de São Paulo, também às 7h15 da noite, ou seja, São Paulo entra em campo já sabendo o que é que pode acontecer. Teremos pelo grupo do Flamengo, Independente Del Valle e Júnior, de Barranquilla, o jogo será no Equador, e pelo grupo do Santos, o Olímpia recebe o Defensa e Justicia. O Olímpia que tem um ponto, o Defensa que está zerado. Flamengo e Barcelona de Guayaquil jogam às 9h30 no Maracanã. Pela primeira rodada, o Flamengo vai encaçapar com tranquilidade o Barcelona. Imagino que sim. O Flamengo também. Aí, Barcelona, vai se acostumando com o Flamengo te destruindo. O Flamengo também com força praticamente máxima, embalado e com a força do Maracanã. Qualquer resultado que não seja uma boa vitória do Flamengo, para mim, é zebra. Embora eu acho que o Barcelona é um time de tradição também no Equador, enfim, um dos maiores times do país. E eu não é nem menosprezo ao Barcelona, não. É um elogio ao Flamengo. Acho que o Flamengo é favoritaço contra praticamente todo mundo nessa Libertadores. Wellington Pinto está conosco aqui no Instagram, o Rodinei Gabriel também, assim como o Sérgio Corinthians. Apareceu, hein, Sérgio? Tá por aqui também. O Márcio está por aqui e o Pina Brown 29 também está por aqui também. O Alexandre José da Silva diz aqui: é verdade, se o Fernando Diniz conseguir 4 vitórias, ganha um moral danado. Rodrigo Garcia mais uma vez aqui conosco também. Seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo vai ter uma base bem interessante, se todos eles estiverem em alto nível. Arana, Antony, Vinícius Júnior, Pedrinho, Rodrigo. Certo. E a Lúcia Tarrara está assistindo, apareceu aqui. Oi, Lúcia, saudade de você, minha querida. Beijo. E a francesa predileta, minha amigona, querida Lúcia. Hoje tem também Copa do Brasil, Juventude e América de Natal, Figueirense e Fluminense, Ceará e Vitória, Ferroviária e América Mineiro, Cruzeiro e CRB. Alguns brincam que é Série B contra CRB. E Atlético Goianiense e São José. Nesta terça-feira, o Zequinha, lá de Porto Alegre. Nesta terça-feira, no sufoco danado, o Botafogo venceu o Paraná Clube por 1-0. Lembrando que esses são jogos de terceira fase, então nós teremos partidas de volta. Sim, o jogo do Botafogo em Curitiba, se eu não me engano, né? E o jogo foi bem ruim, bem criticado, o desempenho do Botafogo. O jogo foi em Botafogo? O jogo foi no Engenhão, no Newton Santos, é verdade, estou confundindo. E o próprio Paulo Autuori admitiu que foi bem ruim e ele tem feito um discurso muito do tipo, vamos aos poucos e as coisas vão evoluir devagar. A temporada do Botafogo não é de maiores perspectivas não, senão brigar para ficar no meio de tabela no Brasileiro e fechar o olho e ver até onde chega na Copa do Brasil, né? Bom, e só para finalizar, Corinthians confirmou a venda do Pedrinho para a equipe do Benfica de Portugal. Fica no Corinthians até o final do Campeonato Paulista, segundo nota do próprio Corinthians. Corinthians que não falou em valores, mas o Benfica confirmou 10 milhões de euros, mais 2 milhões por bonificação. O Corinthians tem direito a 70% deste valor. Ronaldinho Gaúcho segue lá no Paraguai. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, que são 100 milhões de reais, 104. E o Corinthians tem direito a 70%, mais 2 milhões. A bonificação está certa, né? Mais 2 milhões. Isso. Uma boa grana, viu, para o Jorge Jesus lá no Fox Eu acho um negocião pro Corinthians. Lá no Fox Sports diz que alguns jogadores da posição estão em melhor fase do que o Pedrinho, né? Citou nominalmente o Dudu e o Michael, que é reserva lá no time dele no Flamengo. Então fez um bom negócio, entendo eu, o Corinthians com a venda do Pedrinho, tá certo? E amanhã tem Grenal, então nesta quinta-feira a gente fala mais sobre jogos da Libertadores, da Copa do Brasil e projeta o Grenal do Facebook. O Rodrigo Garcia quer saber se procede a informação, troca entre Flamengo e Atlético Mineiro, entre o lateral direito Guga pelo meia Diego. Não vi nada sobre isso. Deve ter visto isso aí em alguma TV. O Ronaldo Tamborg? Opa, o problema não é técnico, é o time que é fraco. De quem estaríamos falando aí, Ronaldo? Então tá bom, um grande abraço para você, obrigado a todos pela participação, galera do Instagram também, Facebook, YouTube,
E Valeu, Frank. ao Lucas, vocês também quer fazer pose para a foto de hoje? Como fazer uma foto para a foto de hoje? É que depois a gente faz uma consolidada, entra lá no terceirotempo.com.br e aí vai uma fotinho maneira, valeu? Não, assim é muito feio, fazer pose. Tchau, pessoal!